Hoje de manhã eu recebi um convite muito especial da Gisele para gravar nos Gente Recomendam e falar sobre uma personagem que eu particularmente adoro na série, que é a Eve. E primeiramente eu agradeço muito o convite, porque é uma honra poder falar da Eve, né, da filha da Xena, já que eu gosto bastante dessa personagem. As recomendações deles mudarão o mundo. Shinichis recomendam. Vamos lá. A Xena descobre que tá grávida lá no início da quinta temporada, no episódio 4, no Animal Attraction. Então ela passa meio mal, vai lá no curandeiro, eu acho que é alguma coisa do tipo, e ele fala pra ela que ela está grávida. Primeiramente ela não acredita, né? Mas no decorrer do episódio ela já passa a acreditar mais, vê os sintomas, até que ela conta para Gabrielle, o Joxer e a Margis que estava grávida. Ela também não sabia como isso tinha acontecido, o que também intrigou muito a Gabrielle, mas a Gabrielle aceitou, disse que estaria do lado da Xena para que der e vier, e foi realmente o que aconteceu. Bom, a partir daí, então, a Xena passa a descobrir que a Calista é sua filha lá no episódio 9 da quinta temporada. Seeds of Fight, alguma coisa assim. Mas lá o Ares está no episódio, né? E ele é contra os elistas. E o Eli acaba morrendo, né? A Gabrielle tenta impedir, mas no episódio o Eli acaba morrendo pela causa do amor, né? Pelo caminho do amor. E a Xena, então, né? Acho que a Gabrielle deveria ter tentado salvar o Eli, mas como foi o desejo dele, a Gabrielle atendeu. Ela meio que se sente culpada depois, mas depois ela entende. No final do episódio, a Xena e a Gabrielle se acertam e se entendem. E nisso, o Eli aparece junto com o anjo Calisto. E nisso a Xena descobre que foi a Calisto que deu esse presente, esse bebê pra ela. Justamente pra, como pode dizer, reparar os erros do passado, né? Se redimirem. E o que eu acho foi a grande sacada, assim, dos produtores, porque elas realmente precisavam de algo, assim, pra se redimir no passado, porque as duas buscavam isso, né, tanto o anjo e o Calisto, né, porque a Calisto não queria isso, né, mas a Xena sempre tentou, e, enfim, acabou se emocionando a Xena, né, e eu achei sensacional essa ideia dessa redenção, das duas tentarem ter uma nova vida juntas, né, construir uma nova vida. Então aí a Xena descobre que o anjo Calisto é a sua filha e que, a partir disso, foi que ela ficou grávida, né? A Eve nasce, então, lá no episódio 12 da quinta temporada, no God-Fearing Shield, onde os deuses já comandam alguns ataques sobre a Xena para tentar matar a filha dela, porque acham que ela vai ser a causa do fim dos deuses, fim do Olimpo. O que, claro, não é verdade, né? Enfim, eu comento isso depois. Mas, então, Zeus já está comandando fortes ataques para tentar impedir com que esse bebê nasça. E a Xena acaba indo para um mundo inferior, onde encontra o Sola. E ele está em Tartarus, né? Ele se recusa a ir para os Campos Elíseos porque lá ele não vai ter a memória da Xena, achando que ela vai chegar a qualquer momento do dia e isso não vai acontecer. Então ele prefere ficar no Tártaro sofrendo e tendo as memórias do que ficar nos Campos Elíseos. Mas a Xena convence no final o Solan ir para os Campos Elíseos. E um pouco antes dele ir, né, de fazer essa passagem, ele faz um pedido para a Xena, que se fosse uma menina filha dela, que ela chamaria de Eve. Então daí surge o nome da Eve, e por escolha do Solan, né. Então no final do episódio a Eve nasce, e o Zeus está lutando contra o Hércules, que tenta impedir que Zeus mate a Eve. E Zeus acaba morrendo no meio dessa luta. Então aí começa a luta dos deuses contra a Xena, né? Quando a Eve nasce, né? Tem alguns episódios, né? Os deuses atacando a Xena e a Gabi com sua máxima força pra tentar matar a Eve e até mesmo a Xena, né? Porque a Xena jamais
deixaria isso acontecer, nem ela nem a Gabi, né? Tem episódio lá que o Joxer acaba levando os 3 guerreiros ao encontro da Eve e ele acaba sendo envenenado. Enfim, alguns episódios ainda com a Eve e o bebê. Mas o episódio mais marcante é Looking Death in the Eye. É o episódio 19 da 5ª temporada. Onde os deuses estão atacando realmente a Xena e a Gabrielle com a sua máxima força. São vários deuses. E aí ela tem a ideia, né, de tomar as lágrimas da Celesta, para que parecesse que elas realmente estariam mortas e os deuses parassem com esse ataque, né. Então, Xena captura a Celesta, faz ela chorar, captura as lágrimas dela no potinho, no frasco, e no final, quando os deuses estão atacando ela, quando a carruagem cai lá, um pouco antes disso, ela e a Gabrielle tomam esse frasquinho com as lágrimas da Celesta, que faz elas dormirem, né, caírem num sono profundo. Primeiro a Gabrielle toma, né, então quando a carruagem cai, a Gabrielle já parece estar morta. A Eve, não é a Eve, né, no carrinho, a Eve está com o Otavius, de Roma. E foi toda uma estratégia elaborada pela Xena, né, onde o Otávio ajudou. Mas quando o carrinho, a carroça, na verdade, né, cai, a Gabrielle já parece morta, então ela começa a pegar fogo, a carroça começa a pegar fogo e aparentemente parece estar lá. A Xena chora, fala que isso não era pra ter acontecido, vê a Gabrielle, também está morta, supostamente decide se matar, tomando o veneno, que na verdade não é veneno, né, são as lágrimas da Celesta, fazendo com que ela também durma, né. Então o Ares tem a brilhante ideia, brilhante entre aspas, de levar Xena e Gabrielle para o gelo, onde elas ficam dormindo por 25 anos. Bom, aí há controvérsias, né, se o gelo apenas prolongou o sono delas, ou se ele apenas conservou o corpo delas. Então, no episódio 20, né, da 5ª temporada, temos a Lívia, a vadia de Roma, tão comentada, né, nesse episódio como a vadia de Roma, né, o apelido dela. Então, Lívia foi criada em Roma por Octavius e por Ares, né, querendo ou não, o Ares a treinava e ela conquistava várias terrenos em nome de Roma. Matava e matou milhares de pessoas, inclusive a nação amazona, né, tão querida por todos nós, principalmente pela Gabrielle, por ser uma rainha amazona, né. E, enfim, né, ela tinha o espírito da Calisto. E junto com isso, ela, com o apoio também do Ares, né, apoiando, supostamente eles eram um casal, só contribuiu para que ela fizesse tudo que ela fez, né, conquistasse tantos terrenos e matasse muitas pessoas, inclusive crianças, né. Mas a Xena descobre e ela tenta mudar isso. Ela tenta fazer com que a Lívia veja tudo que ela fez de errado e ela se torne a Eve novamente, né? Aquela boa pessoa que nós vemos depois, né? Mas o que não dá muito certo, a Lívia não dá muita atenção para a Xena, apesar de ela saber que a Xena era sua mãe, ela não liga muito para isso. Ela até mata, né, o Joxer, e o que todo mundo se revolta, né, a maioria, principalmente fãs do Joxer, se revolta com isso. E daí muita gente não gosta da Eve ou Lívia por conta disso também. Mas já no episódio Eve, né, que é a continuação do episódio Lívia, que o episódio Eve é o 21, e aí há a redenção, né, da Lívia para a Eve novamente. A Xena diz que se não conseguisse fazer com que a Lívia mudasse, ela mataria sua filha, né? O que eu acho muito difícil de acontecer, porque a Xena realmente amava a Eve e eu acredito que ela não conseguiria matar
apesar de elas terem a luta lá no final do episódio Eve, episódio 21. E a Liv está dominada pela Shanna. A Shanna tem uma, acho que era uma faca ou uma adaga, não lembro agora, não me recordo a arma que tinha na mão, mas estava prestes a matar a Lívia. Até que então surge a luz de Eli, convertendo a Lívia. Então temos o famoso episódio Motherhood, episódio 22 da 5ª temporada, onde a Eve, né, é levada no mar, assim, e ela é batizada, ela é perdoada por todos os seus crimes do passado. Então, dando continuidade ao caminho do amor, mais forte ainda. Durante isso, a Shanna recebe o poder de matar os deuses, Delay. Ela recebe o título, entre aspas, de protetora da Eve, né? E com esse poder, a Shanna fica imbatível. Os deuses vão com todas as forças tentar matar a Eve. Por consequência, a Shanna também, porque a Shanna não deixaria. E a Gabrielle também, com certeza, se meteria no caminho. O primeiro deus a ser morto é Poseidon, já quando aquela guerra na praia. E aí os deuses já percebem todo o poder da Shanna agora, com o poder de matar os deuses, já ficam com o pé atrás. E então apelam para as fúrias. O que conseguem fazer o seu papel perfeitamente, deixando a Shanna e a Gabrielle bem loucas, com a visão bem distorcida. Então há toda aquela guerra na cabana, onde, ainda sob a influência das fúrias, a Gabrielle tenta matar a Eve. A Shanna percebe, lança o chakra na Gabi e, lamentavelmente, acerta. E a Gabrielle fica muito ferida. A Eve também está ferida, porque a Gabrielle, se não me engano, acerta realmente a Eve. E então volta para a guerra na cabana, né? Onde a Shanna consegue matar vários deuses. E essa guerra vai lá pro Olimpo. Onde acho que só está a Atena lá, ainda viva. Acho que mais talvez algum deus, não lembro direito agora. Mas Afrodite tem um papel muito importante nesse episódio. Ela salva realmente a Gabi, mostra toda a sua lealdade, todo o seu amor pela Shanna e pela Gabrielle, principalmente pela Gabrielle, né? E salvando ela, tirando ela dali e cuidando, entre aspas, da Eve, né? Mesmo assim, ainda com um certo desgosto. Então, a Afrodite leva a Shanna, a Gabrielle e a Eve para o Olimpo, onde o Ares também está lá e a Atena. Agora vamos para um outro episódio da 6ª temporada, episódio 3, Heart of Darkness, onde no episódio anterior, o episódio 2, quando a Shanna retorna com a Gabrielle e a Eve para Anfípolis, descobre que a sua mãe está morta e que há um buraco do inferno aberto na cidade. E então, né, a Shanna, no final desse episódio, mata Mephistófeles, que é o deus, né, do inferno. E quem matasse Mephistófeles seria o herdeiro do seu trono. Então, já no episódio 3 dessa temporada, Heart of Darkness, os corações da Shanna, da Gabrielle e do Virgil, que também está presente no episódio, começam a ficar negros. E nesse episódio temos a participação de Lúcifer, que antes era um anjo, mas por estratégia da Shanna, ela fez com que ele cometesse os 7 pecados. O que um arcanjo, né, na verdade ele era um arcanjo, não poderia cometer. E os corações da Shanna e da Gabrielle, do Virgil, já estavam praticamente tomados pela escuridão. Apenas a Eve continuava com um coração bom por ela ser do caminho do amor e perceber tudo o que estava acontecendo. Ela era a única. E aí há uma outra participação fundamental da Eve, que faz com que a Shanna abra os olhos. E no final do episódio, ela faz com que o Lúcifer assuma o seu lugar e ele tomando o trono,
que era dela por ela ter matado Mephistófeles. Mas ela consegue com que ele assuma o trono e não ela. E ele então se tornando um demônio. E então no final do episódio, o que marca, né, é que a Shanna diz para Eve que foi ela que abriu os olhos dela, que fez com que o coração dela não ficasse totalmente negro e possuído pelo ódio, que estava habitando com o coração dela, né, por ela ser herdeira do trono. Então aí é uma parte fundamental da Eve, né, salvando aí a Shanna, a Gabriela e o Virgil por consequência. Outros episódios em que a Eve aparece, né, mas outro episódio mais marcante, eu acredito que o último episódio em que a Eve aparece, né, é o episódio 14 da sexta temporada, já quase no final da série. É Fight of Vengeance, algo assim. Onde a Eve é capturada pelas Amazonas, né, e elas descobrem que Eve era na verdade Lívia, que destruiu metade da nação amazônica, e ela deveria pagar pelos seus pecados. Lógico que a Shanna e a Gabrielle não iriam permitir isso. A Gabrielle, como rainha amazona, tenta argumentar, mas mesmo assim a Eve é condenada. Então a Gabrielle, com o seu direito, por ser uma rainha amazona, exige um duelo contra a Varia. Nesse duelo, a Gabrielle até teria muitas chances de ganhar, mas ela acaba se deixar bater e toma uma surra muito feia da Varia. O que então faz com que ela ganhe e com que a sentença de morte da Eve continue. Então entra em ação, já no final do episódio, né, a Shanna naquela luta contra a Varia, impedindo com que a Eve morra. Shanna, logicamente, ganha a luta, né? Toma umas porradinhas, mas ela ganha a luta, salvando a Eve, libertando. A Eve vai então falar com a Varia. E a Varia abre os olhos, vendo que a Eve não é mais aquele monstro, não é mais a Lívia, a vadia de Roma. Então elas entram num acordo, fazendo com que a Eve seja libertada, podendo seguir o seu caminho. Então no final do episódio, a Eve diz pra Shanna e pra Gabrielle que agora era a hora dela seguir o seu caminho e espalhar então, né, o caminho do amor para o mundo, né. E então ela se despede, diz que ama a Shanna, diz que ama a Gabrielle, que era muito grata por tudo, e então ela segue o seu caminho, deixando a Shanna e a Gabrielle seguirem o delas. E, bom, muita gente acha que a Eve é chata, sem sal, essas coisas. A gente sempre escuta alguns comentários assim. Bom, dizem também que a Shanna se tornou mais meiga, carinhosa, com relação a isso. Bom, vamos por partes. Eu discordo. Porque, primeiro, a Shanna não se tornou mais meiga e carinhosa. A Shanna defendia a Eve com unhas e dentes, assim, a Gabrielle também. Então ela se tornava uma guerreira muito melhor quando se tratava de defender a Eve. Ela se tornava mais meiga e carinhosa por ser mãe, e isso com a Eve, em relações a Eve, não em relações às suas guerras e às suas brigas. Como mãe, era meio óbvio que ela se tornaria um pouco mais meiga, mais carinhosa com a Eve, e não em suas lutas. Isso jamais aconteceu. Shanna jamais deixou uma brecha, ou foi carinhosa, ou deixou de fazer algo que deveria fazer em suas lutas por conta disso. Esse então é um resumão, assim, da Eve, e da Lívia, né, mas principalmente da Eve. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou fã da Eve porque eu acho que ela teve um papel fundamental na série, e principalmente pela redenção, né, da Shanna com a Callisto, por ela ser o anjo Callisto, né. E a Eve dá sequência ao caminho do amor de Eli, o que eu também acho que tem toda a sua importância na série, né, já que a Gabi não era a escolhida e o Eli realmente estava errado.
mas ele escolheu uma pessoa certa para seguir o seu caminho, e a Eve seguiu esse papel muito bem, defendendo as pessoas e dando sequência a tudo que o Eli conquistou, tudo que o Eli fez, e o que é merecido também, porque o Eli também querendo ou não, é um personagem importante também na série. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E aos fãs de Eve, um beijo. E aos não fãs, que pena que vocês pensem assim, porque a Eve, querendo ou não, é uma boa personagem. Ela não teve culpa de ter se tornado Lívia, porque ela não teria se tornado a Lívia se não acontecesse, na verdade, toda aquela guerra entre os deuses, deixando a tomar as lágrimas da Celeste, a dormirem por 25 anos. O que também, voltando lá ao que eu falei, a Eve não traria a destruição dos deuses. Apenas trouxe porque os deuses acreditaram nisso e lutaram para matar ela. E obviamente a Xena não iria deixar, ganhou esse poder de matar os deuses e eles morreram por conta disso. Mas, como o Ares disse lá no episódio, Lívia, eles estavam errados, porque a Eve viveu por 25 anos e os deuses não souberam da existência dela, porque o Ares também não contou. E não aconteceu nada, literalmente não aconteceu nada, nenhum deus morreu porque a Eve estava viva. Morreram sim quando descobriram e foram à luta novamente. Então, é isso, eu espero que tenham gostado. Um beijo e obrigada pelo convite. Até a próxima. As recomendações deles mudarão o mundo. Shinichis recomendam.